Olá pessoal, meu nome é Mariana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os órgãos públicos e também os agentes públicos. Bom, gente, na aula passada eu falei para vocês sobre administração direta e também sobre administração indireta. Falei que a administração direta é a atuação direta do Estado através dos órgãos e a administração indireta é a atuação do Estado através de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado pertencentes à administração indireta. Hoje a gente vai falar, então, vai esmiuçar o entendimento sobre o que são esses órgãos públicos e também quem são os agentes públicos. Muito bem, apesar de eu ter falado para vocês que os órgãos pertencem à administração direta, existem também órgãos públicos na administração indireta. Enquanto na direta os órgãos fazem parte dos poderes estruturais, quem são os poderes estruturais? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então aqui os órgãos fazem parte destes poderes. Na administração indireta, os órgãos fazem parte da pessoa jurídica da administração indireta. Então, por exemplo, das autarquias e das fundações. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender sobre os órgãos públicos é que eles não possuem personalidade jurídica. É isso mesmo, gente. Os órgãos, eles nada mais são do que departamentos da administração e agora lato sensu, seja da direta ou indireta, tá bom? Então, na verdade, são departamentos do Estado. É o Estado dividido em departamentos e cada um com a sua atribuição. Lembra no comecinho das aulas de administração indireta que eu falei com vocês sobre a desconcentração? Que a desconcentração é a distribuição de competências dentro de uma entidade? Então, os órgãos nada mais são do que a materialização dessa desconcentração. Então, cada órgão será um departamento do Estado, de novo, falando de Estado lato sensu, e cada um deles terá uma atribuição própria para atingir o interesse público. E como eles não possuem personalidade jurídica, pessoal, Pensem comigo, eles não estão apartados da administração pública, eles não são outras entidades, eles não são entidades novas, eles fazem parte de uma pessoa jurídica e é por isso que eles não possuem personalidade jurídica. E por causa disso, por não possuírem personalidade jurídica, por isso mesmo que todos os atos praticados pelo órgão, eles são atribuídos, eles são imputados à pessoa jurídica da qual eles pertencem. Então, um ato praticado por um órgão é a mesma coisa do que um ato praticado pela União, estados, municípios, no caso da administração direta, ou, de repente, de uma autarquia na administração indireta. Vamos aqui comigo na tela para vocês entenderem melhor o esquema. Então, aqui, na União, é uma pessoa jurídica, aqui é só um exemplo, poderia estar o estado aqui ou o município. Então, aqui a União é uma pessoa jurídica e, diretamente, ela atua através do órgão que é o Ministério da Saúde. Então, os atos do Ministério da Saúde serão imputados à pessoa jurídica da União. Da mesma forma, aqui na administração indireta, a União, está aqui, que é a pessoa jurídica, ela que, como é a administração indireta, ela atua por meio de uma outra pessoa jurídica, que no caso eu coloquei aqui uma autarquia, então, por exemplo, a Anatel, que dentro desta autarquia também haverá órgãos. No caso aqui eu coloquei diretoria. Então, os atos vindos da diretoria são imputados à autarquia. Atos da diretoria são atos da autarquia. Muito bem, então agora eu vou trazer para vocês o conceito de órgãos públicos dado pelo professor Eli Lopes Meireles para facilitar a compreensão do que eles são. O conceito é bem simples, é bem claro e vamos comigo aqui na tela.
conceitos de órgãos públicos. Eli Lopes Meireles. Órgãos públicos são centros de competência. Prestem atenção, não são pessoas jurídicas, são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Então, atuação imputada à pessoa jurídica a que pertencem. É bem facinho. E para explicar, pessoal, para explicar a atuação dos órgãos públicos na administração, no Estado, foram criadas 3 teorias na doutrina. Então, são 3 as teorias que explicam a atuação dos órgãos. A primeira teoria é a teoria do mandato. Ela é retirada lá do direito civil. Vocês devem se lembrar bem que um contrato de mandato é um contrato em que uma pessoa, no caso o mandante, outorga poderes a outra, no caso o mandatário, para que haja em seu nome. Então aqui, no caso, o Estado outorgaria poderes para os órgãos e, consequentemente, para os agentes públicos que fazem parte desses órgãos, para que agisse em seu nome. Só que essa teoria, pessoal, ela não foi aceita pela maioria da doutrina, porque eles dizem que não é possível que o Estado outorgue poderes aos órgãos. Não é possível, porque, afinal de contas, os órgãos não obedecerão aqui à vontade do Estado, mas sim à finalidade do Estado, que é o atingimento do interesse público. E a outra crítica para essa teoria do mandato, gente, é o seguinte. No direito civil, o mandatário, caso ele haja com excesso de poderes, ou seja, caso ele haja além daquilo que foi outorgado pelo mandante, ele responderá individualmente pelos seus atos, né? Por esses atos de excesso de poder. E aqui, pessoal, isso não pode acontecer. No âmbito do direito público, isso não pode acontecer. O agente público ele não poderia responder individualmente por esses atos caso agisse com excesso de poder, porque aqui a responsabilidade do Estado, como a gente já viu, é uma responsabilidade objetiva. Então, essa teoria está descartada. A segunda teoria que a doutrina trouxe foi a teoria da representação. Essa, assim como a teoria do mandato, também foi retirada do direito civil. Aqui, gente, os órgãos públicos e também os agentes públicos, eles atuam como representantes. Isso significa que o Estado, então, ele seria considerado um incapaz. Assim como no direito civil, que os representantes, na pessoa dos tutores ou curadores, cuidam dos incapazes, aqui os órgãos e, consequentemente, os agentes públicos também agiriam como tutores e curadores, cuidando do Estado que seria incapaz. Bom, não preciso nem falar sobre as críticas a essa doutrina, a essa corrente, né, a essa teoria, porque com certeza o Estado não é incapaz, ele não pode ser considerado equiparado ao incapaz civil que a gente tem no nosso Código Civil. Logo, consequentemente, os órgãos e agentes públicos não poderiam ser tutores e curadores. E também, da mesma forma que acontece lá na teoria do mandato, aqui também no direito civil, caso o tutor e o curador eles ajam com excesso de poderes, eles também responderão individualmente. E da mesma forma aqui, isso não pode acontecer, porque a responsabilidade do Estado ela é objetiva. Portanto, esta teoria também foi descartada. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. No comecinho aqui da aula, eu falei para vocês que os órgãos, eles fazem parte da administração, eles fazem parte do Estado, não são entes apartados. Aqui nessas duas teorias, pessoal, eu mostrei para vocês que essas duas teorias, elas pressupõem a existência de duas entidades, ou seja, a primeira delas pressupõe a existência daquele que manda e daquele que obedece.
E a segunda teoria, que é a teoria da representação, pressupõe uma pessoa que é representada e uma pessoa que representa. Ou seja, essas duas teorias pressupõem entes autônomos, partes autônomas, certo? Aí, para superar essas duas, foi trazida a conhecida corrente... Para superar essas duas, foi trazida a teoria do órgão. Esta teoria do órgão é a que é adotada pela nossa doutrina e jurisprudência. A teoria do órgão, pessoal, ela, ao contrário das outras duas, ela não pressupõe partes autônomas. Ela diz o seguinte: o órgão, como parte do Estado, ele concretiza a sua vontade. Ou seja, não é que o Estado outorga poderes para outra parte concretizar a sua vontade. Não. Aqui é o próprio Estado, dividido em departamentos, que concretiza a sua vontade e atinge a sua finalidade. Então, é uma parte do Estado que faz valer a sua vontade. E é essa a teoria que foi adotada por nós, pela nossa doutrina e jurisprudência. Essa é a teoria do órgão. Então, venham comigo aqui na tela para a gente relembrar direitinho, fixar bem. Aqui temos a teoria, as teorias, né, dos órgãos públicos. A primeira delas é a teoria do mandato. Aqui, o Estado outorga poderes ao mandatário, órgãos públicos e seus agentes, que agem em seu nome. A teoria da representação, no qual o Estado é equiparado aos incapazes, vez que a atuação dos órgãos e seus agentes públicos seriam equivalentes àquelas exercidas por tutores e curadores. E, por fim, temos a teoria do órgão. Órgãos são partes integrantes da pessoa jurídica ou da administração indireta, direta ou indireta, tanto faz, através dos quais esta pessoa jurídica externaliza a sua vontade. Então, essa foi a teoria adotada aqui no Brasil. Muito bem, na aula que vem a gente vai continuar falando sobre os órgãos públicos, suas classificações e depois também a gente vai falar sobre os agentes públicos, quem são essas pessoas que atuam dentro da administração pública. Se você gostou dessa aula, por favor, compartilhe e eu espero vocês na aula que vem.